Oi, pessoal! Hoje o nosso papo é sobre relacionamentos, e mais especificamente sobre aquela busca, sabe? Aquela sensação de que a gente está sempre se procurando no espelho, que é a outra pessoa. Mas o que isso quer dizer na prática? Bora descobrir juntos? E já vamos começar com essa pergunta que tá aí na tela, porque ela vai direto ao ponto. Por que tantas vezes a gente tenta curar a própria solidão no outro? É uma questão central e é a partir dela que a gente vai mergulhar nesse tema. Então, primeira parte do nosso papo, o espelho do outro. É aqui que a gente começa a entender como funciona essa ideia de projetar nosso reflexo em quem está com a gente. É muito comum, né? A gente entra numa relação e, no fundo, o que se está buscando é essa afirmação, essa validação constante. Queremos que o outro nos diga que somos bons, que somos amados. E olha, é um ponto de partida super normal, mas essa dinâmica pode ficar bem complicada com o tempo. Isso nos leva para a segunda parte, projeção. Fica a pergunta: será que projetar nossas necessidades no outro é uma cura de verdade para a solidão ou é só um band-aid? Como a definição na tela mostra, a projeção nesse contexto é exatamente isso. É usar a relação como uma espécie de seguro, uma garantia contra o medo de ficar só. A outra pessoa vira uma ferramenta de autoproteção. E essa tabela aqui, gente, é perfeita para ilustrar essa diferença. De um lado tem o amor genuíno. É uma experiência compartilhada, sabe, baseada na verdade, numa conexão real. Do outro, a autoproteção, que usa o parceiro como um escudo contra a solidão. Aí a base é a necessidade e a busca por confirmação. A diferença é gigantesca, né? Certo? Terceira parte, a angústia de estar só. Para entender a raiz dessa projeção toda, o olhar precisa virar para dentro. E que citação, hein? É muito forte. O que dói de verdade na solidão, segundo essa ideia, não é a falta de alguém do lado. É ter que encontrar aquelas partes de nós que a gente vive evitando, sabe? É justamente essa angústia que nos faz correr e projetar tudo no outro, para não ter que encarar o que está aqui dentro. E é isso, quando a gente não aguenta a própria companhia, a gente se apoia em alguém. O parceiro ou a parceira acaba virando uma muleta emocional. Algo que parece indispensável só para a gente conseguir ficar de pé. E as consequências dessa dependência são bem claras, né? Primeiro, sobrecarrega a relação. É um peso enorme nas costas da outra pessoa. E segundo, transforma quem a gente ama numa necessidade funcional, quase um objeto que serve para cumprir uma função. E isso, claro, desgasta qualquer amor. Bom, então, qual é a alternativa saudável para tudo isso? Vamos para a quarta parte: o verdadeiro papel de um parceiro. Esse slide aqui é essencial, gente. Ele acaba com aquele mito de que o parceiro existe para nos completar. A realidade é bem mais legal. O papel de um parceiro é compartilhar a jornada da vida, navegar junto, inclusive pelas nossas lacunas e imperfeições. Ninguém é a solução para o outro. A gente pode ser companhia na jornada. E agora sim a nossa última parte, a grande virada de chave. Da carência à escolha. Vamos ver como sair desse lugar de necessidade e chegar num lugar de escolha de verdade. Aqui está o segredo de tudo. O grande objetivo pessoal para essa transformação é este: aprender a se bancar, a sustentar a própria presença. É ficar bem na própria pele, na própria companhia, sem depender da validação de fora o tempo todo. Tá, mas e como se chega lá? O caminho é este. O processo começa quando a gente para de tratar o amor como uma necessidade a ser preenchida. Aí a gente passa a reconhecer os próprios desejos, as próprias faltas. Com isso, o parceiro deixa de ser uma obrigação e, no fim, ele se torna o que deveria ser, uma escolha genuína. O resultado final dessa jornada interna é um relacionamento autêntico, porque quando a carência e a necessidade saem da equação, o que sobra é a verdade da conexão, do afeto, do companheirismo real entre duas pessoas inteiras. E para fechar, vou deixar essa reflexão no ar. E se o amor mais puro, mais forte, não for aquele que nos salva da solidão, mas aquele que a gente faz quando já não tem mais medo dela? E se o amor for, antes de qualquer coisa, uma escolha livre? Fica aí a reflexão. Até a próxima!